Deus nunca fundou nenhuma religião. Isso a gente está careca de falar, está careca de saber. Vamos continuar falando porque é importante a gente chover no molhado, o óbvio tem que ser dito, mas ele concedeu a coisa mais magnífica para nós, seres encarnados, seres humanos, de todas as, e não só nós, né, como também toda a sua criação, o livre-arbítrio, para que cada um de nós buscasse o caminho espiritual de acordo com as nossas necessidades e as nossas compreensões. Não é assim que funciona? Você, dentro da sua necessidade, dentro da sua compreensão, você se afiniza a uma ou outra corrente religiosa. Então, as religiões, elas surgem quando as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, porque, como a gente sempre fala, você desencarnando, você continua sendo a mesma pessoa. Se você era um religioso ferrenho, você vai continuar sendo um religioso ferrenho. Entende? Você vai continuar aí lá no espaço espiritual das colônias, seja luminosas ou sombrias, tem um espaço destinado em sintonia com a sua egrégora, com aquilo que você afiniza, né? Então, sendo desencarnado ou não, se mostram insatisfeitas com os caminhos que já existem em busca do sentido, da comunhão, da verdade, e aí estabelecem novas formas de vivenciar o sagrado. Então, é assim que as religiões surgem, quando as pessoas se demonstram insatisfeitas com algo que já existe, né? E aí buscam sentido em outras coisas, buscam comunhão em outras coisas, buscam verdade em outras coisas, e aí estabelecem novas formas de vivenciar o sagrado. Então é a partir daí que a religião nasce, desse cortar de laços, desse rompimento, de uma dissidência ou uma insatisfação com o que estava ali exposto, com aquilo que você visualizava, com o que todo mundo está seguindo. E se você for estudar a história das religiões, comprova isso que a gente está falando aqui, porque eu não peguei isso aqui também no ar, né? A gente foi estudar e encontrou livros que falam exatamente isso que a gente vai falar para vocês agora. O cristianismo, ele nasceu da dissidência do judaísmo, tendo Jesus como canalizador das suas insatisfações. Então, o judaísmo chegou num ápice em que não nutria mais esse íntimo sagrado da maioria das pessoas, e migraram para o cristianismo e acharam Jesus como canalizador das insatisfações. No islamismo, rompeu com a idolatria árabe e Maomé foi o condutor do islamismo. No protestantismo, o protestantismo ele rompeu com a Igreja Católica e encontrou em Calvino a sua referência, onde ele depositava as suas frustrações. No budismo, o budismo ele nasceu da ruptura com o hinduísmo e teve Siddhartha Gautama como seu guia, como a pessoa de referência, como aquela pessoa que todo mundo depositava suas insatisfações. No espiritismo, que surgiu na França, os dissidentes eles não aceitavam mais a intolerância da Igreja Católica em relação aos espíritos, sendo que todos nós somos espíritos. E encontraram em quem? Allan Kardec, o organizador das suas aspirações. Então todas as religiões elas nascem quando uma galera fica inconformada, ou insatisfeita, ou não nutrida com aquela determinada religião que existe lá. Então no Brasil, algo semelhante aconteceu lá em 1908, que foi quando os cultos de matriz africana vinham sendo marginalizados, porque eles vieram junto com os escravos. O espiritismo kardecista, ele ainda influenciado por uma lógica muito elitista, muito eurocêntrica, né, da Europa, rejeitava a manifestação de espíritos considerados ignorantes, como os pretos velhos, os caboclos, os ex-escravizados, sendo que o seguinte, pessoal, se você chega a desdobrar, sair do corpo, olha, é muito comum você encontrar na nossa psicosfera astral pretos velhos, ex-escravos, né, caboclos, porque a nossa atmosfera ela é formada disso. A escravidão ela é muito recente. Faz quanto tempo? Não faz nem 200 anos que foi rompida a escravidão aqui no Brasil. É muito recente. E ainda nós temos, querendo ou não, mesmo depois de tudo que foi devastado, nós temos ainda muitos povos originários no centro da Amazônia e em diversas outras regiões. Então é claro que você vai encontrar caboclo.
É claro que você vai encontrar espíritos de ex-escravos. Então, esses espíritos, por não seguirem uma doutrina cristã formal, eles eram afastados dos trabalhos. Só que muitos médiuns recebiam esses guias com muito amor. Foi através dessa abertura que Deus proporcionou, na sua infinita misericórdia, e permitiu o surgimento da nova religião, que foi a Umbanda. Então a Umbanda, galera, ela nasceu para acolher os excluídos, os pobres, os marginalizados, os trabalhadores espirituais dos dois lados da vida. É ou não é que existem terreiros aí nas comunidades afora, comunidades mais carentes, recebendo Zé Pilintra, Preto Velho, Caboclo, Baiano, Marinheiro, Erê, Exu, Pombagira? Eram espíritos da rua, espíritos que, na sua essência, compreende quem está na labuta diária, entende? Então ela surge, a Umbanda, como resposta dessas dores para um povo que é miscigenado e oprimido, né? Herdeiro dessas, nós somos herdeiros das culturas africanas e indígenas que sobreviveram aos séculos de escravidão e esse apagamento cultural que teve no Brasil. Então era muito comum as pessoas com mediunidade não conseguir expressar os seus dons porque os espíritos que incorporavam eram rejeitados tanto socialmente quanto espiritualmente. O kardecismo falava que eram guias cegos. E esses mesmos guias, por sua vez, eles não vinham em busca de um culto, de glória. Eles só queriam servir, galera. Eles só queriam se doar, ajudar a gente a avançar. E a origem não era o mais importante, era a disposição em ajudar que era o mais importante. E muitos pretos velhos, talvez você não saiba, eram magos brancos iniciados há milênios. São magos brancos iniciados há milênios. Conhecimento desses pretos velhos que optam por se apresentar dessa roupagem é comparado com um guia ascensional, equiparado, entende? Então, a gente tem que parar com essa intolerância quanto à Umbanda, porque a Umbanda serve às pessoas. Traz amor, traz alento, carinho, compaixão, traz um abraço, traz essa alegria, traz resposta para que muitas outras religiões não trazem. Já sentou na frente de um preto velho? Já tomou um passe de um caboclo? Já conversou com uma pombagira sobre amor, sobre relacionamento? Já conversou com o Exu sobre os problemas diários da tua vida? Se nunca fez isso, faça. Você vai entender do que eu estou falando. Vai entender o porquê que essas entidades vêm até aqui para nos guiar, para nos orientar. Eles não vão fazer nada por nós. Eles nunca vão fazer nada por nós. Eles vão mostrar o caminho, quem anda é nós. Então esse preconceito que existe é por falta de estudo, por ignorância, as pessoas não têm vontade de estudar, aí escutam de alguém algo pejorativo, vão lá e criticam sem saber, porque a gente está numa época em que todo mundo critica tudo sem antes saber, sem antes buscar entender, sem antes se aprofundar para saber se aquilo lá é verdade ou não. A pessoa simplesmente ela pega, escuta de alguém que aquilo é errado e ela começa a passar para frente. Nem sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Na internet ainda, as pessoas assistindo os vídeos e comentando o que elas querem. Elas criticam tudo sem saber, não sabem de nada. E se tratando de religião não seria diferente, se tratando de uma doutrina, se tratando da espiritualidade não seria diferente. Então, a galera tem que estudar, tem que aprender, buscar a história, buscar entender como é formada as religiões, como que esses guias atuam. Que talvez você critique tanto e no futuro, quando você desencarnar, quem vai lá te auxiliar depois desse desencarne vai ser um Exu, vai ser um preto velho, vai ser um caboclo. Então você tem que cuidar daquilo que você fala, porque na nossa atmosfera astral é cheio dessas entidades. Cheio. E essa ignorância é pura falta de aprendizado, que seria facilmente resolvido com um livro. Um livro só, você entende toda a nomenclatura, o livro certo, né? Você entende toda a nomenclatura por trás dessa doutrina
e deixa de ter esse preconceito, essa discriminação, esse fanatismo, esse extremismo, porque a época agora não é de afastamento, é de união. De união. E vai acontecer cada vez mais coisas para que haja união entre todos nós. Não estou falando de religião, estou falando de união como ser humano. Não importa se você é da religião A, B, C ou D. Importante que você é meu irmão ou minha irmã e nós estamos aqui para evoluir juntos. E se estamos encarnados, ambos, eu e você, fizemos mal a muitas pessoas no passado. Porque nós estamos ainda na senda das reencarnações compulsórias. O que isso significa? Que nós estamos reencarnando aqui por obrigação. Nós não temos escolha. Vai lá resolver teus BO. Entende? Quando a gente chega num patamar que, beleza, recuperamos tudo, pagamos tudo que a gente tinha para pagar, equalizamos, quitamos, estamos bem, estamos mais pacientes, mais benevolentes, temos mais empatia, já não sentimos tanta raiva, tanto ódio, conseguimos emanar mais amor, mais empatia, mais caridade, beleza, aí não reencarna mais. Aí você pode, por opção, reencarnar como missão, que é o que a maioria faz. Já chegou num patamar que ou você pode tirar umas férias num mundo mais evoluído, ou você volta aqui para ajudar os irmãos que ainda estão para trás, para os que ainda ficaram repetindo o ano. Porque aqui é uma escola, a Terra é uma escola. Tem aqueles que vão repetir de ano, mas que ainda tem condições de permanecer aqui. Então a gente volta para ajudar esses caras. Entende? Mas primeiro você precisa se ajudar. Então, na Umbanda, tem essa questão, mas a Umbanda é pagã, é demoníaca, fica cultuando vários deuses. Não. A Umbanda, ela cultua um único Deus. No fundamento da Umbanda, Deus significa Olorum, tá? Que é o todo, é o Criador. É o mesmo Olorum da Umbanda, é o mesmo Deus seu, só com um nome diferente, tá? É o Criador. Mas esse Deus, ele se manifesta de extensões, de qualidades divinas, assim como na Igreja Católica. Não tem os santos, são qualidades, são extensões, são braços subdivididos, hierarquizados. Para a religião católica, são os santos, né? Para a evangélica, os anjos do Senhor. Para a Umbanda, os orixás, que são aspectos sagrados da própria criação. Lá na África, eles já cultuavam os orixás muito, desde sempre. Ogum, por exemplo, que é no sincretismo religioso, é São Jorge. Ele é uma qualidade ordenadora de Jesus. Em Ogum existem outras qualidades divinas que são herdadas diretamente de Olorum, que é Deus. É herdado diretamente de Deus. Por isso que há vários Oguns. Tem Ogum da fé, Ogum do amor, Ogum da justiça, Ogum da lei, da evolução, da criatividade, do tempo. Então, cada um desses aspectos ele rege um elemento da natureza. Animais, plantas, cores, instrumentos, comportamentos humanos. Então é uma hierarquização tão profunda que existem arquétipos, existem cantos, existem pontos riscados, que é a assinatura de cada um, existem os filhos de cada orixá, representando uma organização espiritual que é muito rica, é muito viva, né? Então, na Umbanda se ensina muito essa questão dessa extensão dos braços de Deus, né? E para todo umbandista, porque esse vídeo aqui ele não é somente para os umbandistas, é para todos. É para mim, é para a Karina, é para vocês, é para todo mundo. Porque na Umbanda, a Umbanda ensina que não é necessário você batizar ou validar os orixás dentro da lógica cristã, tá? Porque eles são qualidades divinas, tão legítimas quanto qualquer outra forma de manifestação do sagrado. Só que na Umbanda cultua-se e adora-se um Deus único, mas também honra as manifestações dele. Você não tem na sua casa um santinho? Nossa Senhora Aparecida? Não tem São Longuinho, São Francisco, Nossa Senhora de Assis, Nossa Senhora de Fátima? Claro que tem, todo mundo tem. Um santinho, usa uma pulseirinha, alguma coisa. São manifestações de Deus. E os orixás é a mesma coisa.
porque são expressões diretas de Deus. Então a Umbanda, ela não é uma religião que exclui nada, que condena, que impõe. Ela acolhe, ela abraça, ela reconecta, ela cura, ela tem essa fé inabalável, né? Então, voltando a dizer, para finalizar, que a Umbanda ela é uma religião que foi nascida da misericórdia divina para curar a dor coletiva, né? E essa fé inabalável dos espíritos e médiuns que se recusam a negar suas raízes. São pessoas que se negam a negar as raízes. Eu não vou ir por esse caminho só porque o resto da humanidade está indo. Eu quero seguir aquilo que está dentro de mim, que é a minha raiz. Então essas vozes e a missão é justamente ligadas à raiz. Então é um caminho de amor, é um caminho de verdade, é a serviço, é um serviço, é um trabalho espiritual, missionário, entende? De levar a cura, de levar acolhimento. Os médiuns da Umbanda, assim como todos os médiuns, têm que se comportar como um canal, como um veículo, como uma ferramenta para levar a mensagem, mediar o plano espiritual que tem muita coisa para falar, tem muita coisa para fazer, para usar o médium, se conectar e chegar nas outras pessoas. Então, é esse serviço, entende? É esse encontro entre o plano físico e o plano extrafísico, que é intermediado por uma pessoa, feito para curar.